O milionário descobre que a mendiga negra foi expulsa, mas encontra amor e protege sua filha. A chuva caía em torrentes sobre a cidade, transformando as ruas em rios. Rafael, um milionário acostumado ao conforto de sua mansão de vidro e aço, estava sozinho em seu luxuoso carro. O som da água batendo no teto parecia um eco triste de sua solidão. O mundo tinha tudo para ser perfeito. Carros importados, festas vibrantes, contas bancárias recheadas. Mas a verdade é que Rafael se sentia vazio. Ele olhou pela janela e viu a silhueta de uma mulher encolhida sob uma marquise. Era Letícia, uma mulher negra com olhos que contavam histórias de dor e esperança. Ele não deveria parar. A sociedade o condenaria. Mas um impulso mais forte que qualquer norma social o fez desligar o motor. Ele se aproximou em meio à escuridão e à chuva. Sentiu uma conexão inexplicável. "Você está bem?" perguntou, sua voz trêmula. Letícia levantou a cabeça e, por um momento, o mundo ao redor desapareceu. "Expulsão sem nada", ela respondeu. E a fragilidade daquela frase comoveria qualquer coração. Ele não sabia explicar, mas sua vida de privilégios não tinha comparação à luta daquela mulher. Ela não pediu nada, mas Rafael sabia que precisava ajudá-la. "Vamos, entre no carro", ele insistiu. A mansão, com seus lustres brilhantes e quartos amplos, era um mundo alienígena para Letícia. Rafael a apresentou à sua filha, Clara, uma menina da idade de uma borboleta, que trazia consigo um olhar desconfiado. A presença de Letícia transformou tudo, trazendo à tona o conflito de sentimentos de Clara, que se sentia deslocada, quase invisível na vida do pai. Rafael observou enquanto a filha tentava sabotar essa conexão, fazendo perguntas duras, insinuando-se em cada diálogo. "Por que ela está aqui, pai?" O tom de Clara cortava como navalha. Enquanto os laços entre Rafael e Letícia se estreitavam, o passado de Letícia começou a se fazer presente. Sombras apareciam, invadindo sua vida. Com rostos conhecidos e ameaçadores, aqueles que a expulsaram de sua comunidade. Ela tentava se proteger, mas Rafael sabia que havia algo mais profundo, algo que poderia ameaçar a segurança não apenas dela, mas também de Clara. Os sussurros na rua, a tensão no ar eram palpáveis. Rafael sentia um nó na garganta. Dúvida cruel. Deveria abrir sua vida e seu coração para Letícia ou fechar as portas e preservar a segurança de sua filha? Naquela noite, quando olhou pela janela, na escuridão, Rafael sabia que a vida que escolhera não era a única. Amor verdadeiro poderia desafiar as expectativas. Mas a que preço? Perdido em seus pensamentos, ele ouviu um barulho na porta. Seu coração disparou. Ele percebeu que a presença de Letícia começou a atrair perigos do passado. E o que seriam aqueles rostos agora mais próximos? A tensão crescia, como uma tempestade se aproximando. Rafael estava a um passo de decidir. Mas quem eram aqueles que vinham buscá-la? O futuro trazia promessas, mas também ameaças. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava paralisado ao ouvir o barulho na porta. O coração batia em um compasso acelerado. Ele se virou, sua mente uma tempestade de dúvidas. Quem eram eles? O som de passos pesados se aproximava. A porta se abriu com um rangido e à luz fraca do corredor, 3 homens entraram. Os rostos eram parcialmente ocultos por capuzes, mas Rafael podia ver os olhos, grandes e ameaçadores. Estamos procurando por Letícia! Um deles disse, a voz rouca cortando o ar. O peso daquela frase fez Rafael sentir um frio na espinha. Letícia, que até então parecia ser a luz em sua vida, agora tinha um passado que a perseguia. O olhar dela encontrou o de Rafael e em um instante tudo mudou. Eu não sou quem você pensa que sou! Letícia gritou horrorizada. Clara, que observava em silêncio, sentiu um aperto no coração. Ela já não via a mulher como uma estranha. Havia algo mais profundo. Pai, quem são eles? Sua voz tremia de confusão e medo. Rafael tentou se aproximar, mas Letícia ergueu a mão, pedindo-o para não se meter. O cair de uma gota d'água parecia um trovão naquela tensão. Os homens avançaram e Rafael não soube o que fazer. Saia daqui! Deixe ela em paz! Sua voz falhou, refletindo a impotência. Mas os homens não estavam ali apenas para intimidar. Um deles sacou um celular e a luz da tela iluminou a expressão que Rafael viu pela primeira vez. Desespero. Letícia! Você não pode escapar! Onde está a criança? A pergunta ecoou pela sala. A criança franziu a testa, mas Letícia olhava para ele com uma mistura de temor e culpa. Eu não posso, eles não sabem, ela murmurou, quase que para si mesma. E então, tudo desmoronou. Um dos homens, ainda um pouco distante, ripostou. Você sabe do que estamos falando. Uma criança pode resolver os problemas. Onde você a escondeu? E o coração de Rafael disparou. Era como se uma bomba tivesse estourado dentro daquela mansão, revelando segredos que ele nunca imaginara. Letícia tinha uma criança? Ele não sabia. Não tinha ideia. Eu não sei do que você está falando. Letícia retrucou, a voz mais firme agora, tentando controlar o pânico. Os homens estavam cada vez mais próximos, e o estar ali, em sua casa, a deixava ainda mais vulnerável. Clara, de olhos arregalados, não entendia tudo, mas sentia que algo estava muito errado. Rafael, em uma reação instintiva, se pôs à frente de Letícia. Se você tocar nela, vai se arrepender, disse, sua voz subindo em intensidade. Mas a verdade o consumia por dentro. Ele não tinha certeza se estava protegendo Letícia ou se também precisava protegê-la dele mesmo, dos demônios que agora começavam a se revelar. O tempo parecia parar. As nuvens de chuva do lado de fora refletiam o caos interno. As palavras não ditas pairavam na sala como espectros. E em meio à fúria do momento, Letícia quebrou o silêncio e revelou: a criança é minha! E tem mais uma coisa! A frase pairou no ar, como um eco. Rafael olhou nos olhos de Letícia e naquele instante tudo mudou. Ele sabia que estava prestes a descobrir a verdade. O que você está escondendo, Letícia? Sua voz saiu como um sussurro, mas o peso da expectativa era esmagador.
A tensão fazia o barulho da chuva lá fora parecer distante, quase irrelevante. A resposta poderia mudar tudo. E enquanto a sala parecia se fechar ao redor deles, Rafael sentiu que a vida que levava estava prestes a ser irremediavelmente alterada. Naquele instante, Letícia respirou fundo, como se houvesse uma tempestade prestes a estourar dentro dela. A criança é minha! E tem mais uma coisa. A sala ficou em silêncio. Apenas o som da chuva batendo na janela parecia preencher o vazio crescente. Então, ela hesitou, mas as palavras estavam prestes a sair. E isso poderia mudar tudo. Estão falando de minha filha Ana. Ela está em perigo. Cada palavra era como um soco no estômago de Rafael. Ana, você tem uma criança e não me contou. O tom da voz dele transparecia a mistura de confusão e dor. Letícia desviou o olhar. Um misto de medo e desespero pintava seu rosto. Clara, ainda na linha de frente da tensão, sentiu sua confiança na mulher desmoronar. Quem são eles, mãe? A menina fez a pergunta que todos queriam saber. Os homens recusaram-se a responder. Avançavam como sombras. Você sabe onde ela está, Letícia? Precisamos dela de volta! Um deles gritou, seu rosto agora engrossado por uma determinação familiar e ameaçadora. Rafael viu que a situação se tornava cada vez mais grave. Ele sentiu um aperto no peito. Seu instinto de proteção disparou. Você não vai tocá-la! Gritou, sua voz ecoando pelas paredes da mansão. A gente vai levar a Aninha de volta! Vocês não podem cuidar dela! Outro homem acrescentou. E por um momento, a imagem de uma menina fugindo de uma vida tumultuada atravessou a mente de Rafael, como um raio. A realização era como um peso enorme sob seus ombros. E enquanto ele pensava em como se proteger e proteger Letícia, um deles se aproximou de forma agressiva, um brilho ameaçador no olhar. Se Letícia não nos der o que queremos, a criança vai sofrer. Os olhos de Letícia se arregalaram e o desespero a dominou. Não, eu não posso permitir isso! Ela se virou para Rafael, uma súplica em seu olhar. Eu prometo que vou explicar tudo, mas agora precisamos sair. Eles não podem nos encontrar aqui. Naquele segundo, tudo mudou. Com um movimento brusco, a porta da mansão se abriu violentamente. E um quarto homem, mais alto e imponente que os outros, entrou, lanterna na mão. Rafael, precisamos conversar. A voz era profunda, conhecida, mas não era uma alma que Rafael queria ver naquela altura. Ricardo! O que você está fazendo aqui? A mente de Rafael girou, tentando conectar os pontos. Ricardo era um ex-parceiro de negócios, alguém que havia sido afastado por práticas duvidosas. Você deveria ter cuidado com quem ajuda, amigo. O tom de Ricardo era afiado como uma lâmina, e o medo correu pela espinha de Rafael. Você não pode levá-la! Letícia gritou, apenas para ser interrompida por Ricardo. Oh, não é ela que eu quero. É a criança. Rafael bloqueou a passagem. O nó na garganta se apertava, clareando a confusão em sua mente. Você não pode tocar na Ana. Ela não é seu troféu. Abrindo um sorriso que não tinha nada de amigável, Ricardo olhou para Letícia. Você não sabia, não é? Ana é minha filha.
E a história dela vai ecoar muito mais alto do que você pode imaginar. O peito de Rafael parecia desmoronado. Cada palavra dele era uma sentença, um golpe duro contra o que acreditava saber. Letícia recuou, palidez atravessando seu rosto. Isso não pode ser verdade! Ela sussurrou como se tentasse convencer a si mesma. Rafael mal podia acreditar. Afinal, o que mais ele não sabia? Se Ana realmente fosse filha de Ricardo, isso significava que todo esse tempo houvera muito mais em jogo do que apenas amor e proteção. Um golpe de incerteza abalou a estrutura da vida que ele havia construído. Você está mentindo! Ela não pode ser sua filha! Rafael gritou, a verdade do momento começando a se desintegrar sob seus pés. A tensão estava palpável, cada um enfrentando um dilema que poderia destruir todos os laços que haviam formado. E ao mesmo tempo em que a chuva caía mais forte do lado de fora, Rafael sabia que o futuro de todos estava em jogo. A única certeza que restava era que segredos e mentiras não ficariam escondidos para sempre. E a revelação de Ricardo apenas começava a se desdobrar, deixando todos à beira do abismo. A tensão estava ali, pesada como uma tempestade, prestes a desabar. Rafael sentia que a vida, que antes parecia clara, agora estava envolta em neblina. Ana é sua filha? Repetiu, a incredulidade estampada no rosto. Os olhos de Ricardo brilhavam, quase divertidos. Você não faz ideia do que está se metendo, Rafael. Letícia, com a palidez tomando conta de seu rosto, parecia em choque. Não, isso não pode ser verdade! Ela sussurrou, como se tentando afastar a realidade que a cercava. Clara estava paralisada, observando tudo como se fosse uma cena de um filme de terror. O medo pulsava no ambiente, e o som da chuva lá fora tornava-se um eco distante em meio ao caos. Ricardo continuou, sua voz baixa e insistente. Você realmente acha que ela estaria sozinha? Que não me procuraria? Ana está em perigo. E quem sabe onde está Letícia? Ele deu um passo à frente. Os outros homens também se aproximando, como tubarões em busca de uma presa. Rafael instintivamente se colocou na frente de Letícia, mas a cada movimento o desespero crescia. Se você não se afastar, não hesitarei em fazer o que for preciso. Rafael disparou, sua voz mais firme do que se sentia. Mas a incerteza o corroía por dentro. Ele não sabia se estava prendo Letícia ou se estava apenas tentando proteger sua própria filha Clara, que olhava tudo com uma mistura de medo e curiosidade. Você precisa entender, Rafael. Ricardo pressionou. Letícia não pode esconder a menina. E você deve decidir de que lado está. O som da chuva aumentou, quase como um aviso. E as paredes da mansão pareciam encurtar. Letícia tinha uma filha que não eram apenas segredos, mas uma conexão profunda que ele estava prestes a descobrir. E então, a porta da mansão se abriu novamente. Uma figura encapuzada, com movimentos ágeis, entrou silenciosamente. O ruído da chuva despencando do lado de fora foi ofuscado pela súbita tensão no ar. Rafael virou-se, seu coração acelerado. "Quem é você?" ele gritou. A figura parou e, ao abaixar o capuz, mostrou seu rosto. Era Ana. Os olhos de Rafael se arregalaram. A menina não tinha mais do que 7 anos, e seu olhar era o mais profundo abismo de tristeza e terror. "Mãe,
Ela sussurrou, e Letícia, ao ver a filha, desmoronou, os sentimentos mais confusos se misturando. Ana parecia saber. Mais do que deixou transparecer. Eles estão atrás de mim! Precisamos sair agora! O desespero na voz dela fez o ar ficar pesado. E Rafael sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Por que Ricardo estava envolvido? Era ele o verdadeiro pai? Ricardo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Viu, Rafael? O jogo está apenas começando. Se Letícia não for capaz de cuidar da própria filha, talvez alguém mais competente devesse assumir essa responsabilidade. A raiva subiu pela veia de Rafael. Mas você não vai tocar nela. Ele gritou, a tensão crescendo como uma tempestade prestes a estourar. A sala estava em chamas de emoções conflitantes. E o ar estava elétrico. Letícia, agora em pé, segurou a mão da filha. Um ato de proteção que carregava a força de uma mãe determinada. E no meio daquela confusão, Ana olhou para Rafael. Você? Você pode me ajudar, não é? Você não é como eles. Suas palavras, ingênuas na superfície, carregavam um peso que ele não podia ignorar. Uma verdade inesperada. Ana o via como um protetor. Vamos sair daqui, agora! Rafael gritou. Mas um grito cortou o ar. Um barulho ensurdecedor ecoou pela casa. Era a porta dos fundos sendo arrombada. Os homens de Ricardo estavam se aproximando. O caos era iminente. Corra! Rafael ordenou, puxando Letícia e Clara junto. Eles precisavam escapar antes que fosse tarde demais. Antes que o passado de Letícia os alcançasse. A verdade estava prestes a explodir. E tudo o que ele pensava que sabia estava se desmoronando. Rafael, a verdade! Letícia começou. Mas não havia tempo para explicaciones. O som pesado dos pasos se aproximaba cada vez más. Y cuando él oyó nuevamente para Ana, percibió que aquel no era apenas un juego de segredos. Era una luta pela propia sobrevivencia. Y a medida que les corrían en dirección a la puerta de fundos, vislumbres de una vida desmoronando fueron pasándose y ramificando en su mente. ¿O qué más estaba escondido? ¿Quién era realmente Ana? ¿Eu cuanto aqueles homens estaban dispuestos a hacer para conseguir lo que querían? A incerteza os envolvía y con cada respiración a sombra del pasado se aproximaba más. Rafael presionó la mano contra la maçaneta de la puerta, su corazón disparando con el miedo que cercaba a su familia. ¡Vamos, agora! Ele gritou, puxando Letícia e Clara em direção à saída. Mas no momento em que estavam prontos para correr, algo inesperado aconteceu. As luzes da sala se apagaram de repente, mergulhando tudo em uma escuridão opressiva. Fiquem juntos! Rafael instruía, tentando manter a calma enquanto seus sentidos se aguçavam, ouvindo os passos pesados se aproximando. O silêncio foi cortado pelo som estrondoso de uma explosão. E as portas da frente se abriram com um estrondo. A entrada da casa estava sendo invadida. No caos, Clara agarrou a mão da mãe. Mãe, estou com medo! O desespero na voz da menina estava claro. Letícia, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu, eu estou aqui, querida. Fique perto de mim. Mas Rafael não podia se dar ao luxo de hesitar. Vamos pela porta dos fundos, ele ordenou, puxando Letícia e a filha para junto de si. Justo quando estavam prestes a cruzar a passagem, tudo se iluminou novamente. E à frente deles estava Ana, os olhos arregalados sob o brilho repentino. Pai! Mãe! Ela gritou. Mas não havia tempo para explicações. Eles precisavam escapar. O que você está fazendo aqui, Ana? Rafael perguntou, confuso, mas não pôde esperar por uma resposta.
Ele avançou em direção à saída, mas Ana parou, seu olhar fixo na porta. Eles estão vindo! A voz dela tremia, carregada de pânico. Antes que pudessem reagir, os homens de Ricardo entraram na sala, mas uma nova figura surgiu logo atrás deles. Era uma mulher alta, com uma presença imponente, que fez todos pararem por um instante. "Chega!" ela gritou, e a sala inteira ficou em silêncio. Era como se o tempo tivesse parado. "Ana, meu amor, venha para cá!" A mulher exclamou, e Rafael ficou paralisado ao ouvir a familiaridade na voz dela. Ele não conseguia processar. "Mãe!" Ana chamou, hesitando por um segundo. A mulher não era estranha. Era Sofia, sua ex-esposa, que se acreditava ter desaparecido anos atrás em um acidente. Você está viva?" Rafael gaguejou. As emoções o sufocando! A verdade que ele havia enterrado, a dor de sua perda, tudo voltou com força total. Mas o olhar de Sofia não refletia amor. Existia um tipo de determinação que ele nunca tinha visto antes. "Ana não está segura com você, Rafael. Eu cuidei. Eu sou a única que pode protegê-la", ela gritou, ignorando a presença de Letícia e Clara. O mundo de Rafael desmoronou ainda mais. "O que você quer dizer com isso?" A raiva crescia dentro dele. Sofia se aproximou e a tensão era palpável. "Estes homens estão aqui porque Ana é especial. Eles sabem que você não é o pai dela, Rafael. Ela é minha!" afirmou, com um olhar que poderia perfurar aço. O que isso significava? Uma reviravolta no que ele sempre acreditou? Ricardo avançou, um sorriso malévolo nos lábios. "Viu, meu amigo? Todos têm segredos. Ana realmente é a chave para algo muito maior. E você nunca deveria tê-la trazido para perto de Letícia. Expondo a isso, você a colocou em perigo. Você não consegue ver?" A sala estava cheia de gritos, de protestos. Rafael sentiu um nó se formando em sua garganta. O que significava tudo isso? Ele olhou para Letícia, que também parecia em choque, e para Clara, que tremia. Não, isso não pode ser verdade. Ele lutava contra cada palavra que a cercava. "Desculpa, Rafael, é a verdade. Eu só queria proteger você e a nossa filha", disse Sofia, a voz agora suave, mas firme. Rafael não sabia se acreditava nela. Ele queria gritar. Queria entender como e por que tudo tinha se transformado em um pesadelo. Sofia se virou para Ana, que a olhava confusa. "Eu não sou apenas sua mãe adotiva, Ana. Você é minha verdadeira filha e sempre esteve em perigo." O choque vinha em ondas e Rafael segurou a cabeça. Como isso era possível? O que mais estava escondido sob aquelas camadas de segredos? O tempo parecia congelar. Rafael, Letícia, Clara, Ana e até mesmo Ricardo estavam em um emaranhado de mentiras e verdades não ditas. E no meio de toda a confusão, algo dentro de Rafael começou a desmoronar lentamente. O que faria agora? Como proteger todos? Que vida é essa que vivemos? Ele sussurrou, e sob o peso da verdade que ainda não compreendia, a tempestade de emoções dentro dele era mais forte do que qualquer chuva que já havia enfrentado. Havia um futuro incerto à frente, e cada segundo era uma luta para encontrar a resposta. Rafael estava paralisado, um furacão de confusão e emoções turbulentas girando dentro dele. Ana, sua filha, agora revelada em meio a todo o caos, era o centro de um mistério que já não parecia ter fim. Mas, enquanto ele tentava entender as novas revelações, um grito estridente cortou o ar. "Rafael!" Era Letícia, e o desespero em sua voz fez o coração dele acelerar.
Ele se virou rapidamente. Ela estava olhando para a porta, os olhos arregalados em terror. Antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, um barulho ensurdecedor se seguiu. A porta da frente foi arrombada com um golpe forte e uma onda de homens armados invadiu a sala. "Saia do caminho!" um deles gritou, enquanto empurrava as coisas em seu caminho. Os outros continuando a entrar em massa. Rafael ficou paralisado por um instante. As palavras de Ricardo ecoando na cabeça. Ana é especial. O que estava acontecendo? Os homens se espalharam pela sala como um enxame de vespas. "Cadê a criança?" um deles gritou. E Rafael sentiu a adrenalina injetar-se em suas veias. Ele sabia que não podiam deixar que a situação escorregasse ainda mais. Letícia agarrou a mão de Clara, puxando-a para trás. "Vá!" ela gritou, mas não havia como fugir. Então, como uma flecha disparada, Ana tomou a iniciativa. "Mãe, me siga!" Sua voz atravessou o caos. Ela puxou Letícia na direção da porta dos fundos, mas Rafael hesitou. E se Ana estivesse em perigo? Uma parte dele queria se jogar na briga, mas outra parte sabia que devia protegê-las. "Deixem elas em paz!" Rafael gritou, empurrando um dos homens com todas as suas forças. Mas logo foi cercado. Um tapa na face e outro golpe na barriga o derrubaram com facilidade. Ele olhou confuso e tonto, enquanto tudo se desenrolava em câmera lenta. "Você devia ter deixado tudo como estava, Rafael." Uma voz familiar ecoou, e quando ele olhou para cima, é a Sofia, sua ex-esposa, com um sorriso que cortava como faca. "Você não entendeu a profundidade do que começou. Ana nunca deveria estar com você." Os olhos de Rafael se arregalaram em estado de choque. "O que você quer dizer com isso? Você não precisava sumir e me deixar assim." A raiva misturava com uma tristeza profunda. Mas Sofia apenas riu, um riso de desprezo. "Sabe, quando você se mandou, pensei que teria paz. Mas você, sempre se metendo em confusões. Ana não é como qualquer outra criança. E eu sou a única que pode protegê-la." A sala parecia estar pegando fogo. A tensão era insuportável. "Do que você está falando?" Rafael disse, lutando contra a dor que crescia no seu corpo e no seu peito. "Você não pode estar falando sério. Estou fazendo isso por ela." Enquanto isso, a maldade no rosto de Ricardo não havia diminuído. "E a verdade, Rafael, a verdade vai te pegar. A única razão pela qual Sofia apareceu agora é porque ela sabe que Ana é uma chave. Essa chave pode abrir portas que você nem imagina." E nesse instante, Ana olhou para todos na sala, os olhos cheios de lágrimas. "Mãe, não é verdade! Eu só quero estar com o pai. Ele cuida de mim." Mas Sofia deu um passo à frente, um gato em um campo de ratos. "Ana, você não sabe o quão especial você é! E sem o sangue certo, eles virão atrás de você. E eu não posso deixar isso acontecer." A sala tremia de tensão. Nesse momento, Rafael percebeu que não havia apenas uma luta física, mas uma batalha sobre a verdadeira identidade de Ana, sobre quem ela era. E o chão sob seus pés parecia se desmanchar. Coração acelerado, Rafael olhou para Letícia, que observava tudo com horror. Ele estava em um colapso total, balançando entre a raiva e a confusão. O que mais estava escondido? Era Sofia realmente quem dizia ser? E acima de tudo, quem era Ana de verdade? A última frase ecoou em sua mente. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo ecoou pela casa. A parede se estilhaçou, com um impacto poderoso, fazendo o chão tremer.
Rafael virou-se para a fonte do barulho. Alguém havia feito uma entrada triunfal da porta da frente. Mas não eram os homens armados. Era um carro blindado arrombando a entrada, os faróis iluminando a sala inteira como se anunciassem a chegada de um novo jogador nesse jogo mortal. Ana! Uma voz alta e autoritária gritou acima do barulho, enquanto a porta se abria. Venha comigo agora! E Rafael ficou paralisado, um frio na barriga. O mistério agora tinha mais camadas do que ele jamais poderia imaginar. E quanto mais ele tentava descascar, mais revelações e perigos surgiam. O que estava prestes a acontecer com todos naquele momento? A batalha ainda não havia terminado e tudo que ele pensava que sabia estava prestes a se perder em um turbilhão de verdades devastadoras. Rafael estava paralisado. O carro blindado agora ocupando o espaço que antes era a entrada da sua casa. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. A mulher que havia acabado de entrar não parecia ter vindo para ajudar. Por um momento, o alívio que sentiram ao vê-la ficou eclipsado por uma nova onda de tensão. Ana, venha pra cá! A voz da mulher, autoritária e cheia de urgência, fez todos se virarem. Era Rúbia, a avó de Ana, uma mulher que todos pensavam já estar morta há anos. Você não tem ideia do quanto é perigoso para você estar aqui. A sala se encheu de murmúrios e Rafael sentiu um frio na espinha. Como assim a avó dela estava viva? Vovó? Ana gritou, seu rosto uma mistura de alegria e confusão. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto da menina. E como um ímã, a puxou na direção de Rúbia, que estendeu os braços. Venha, querida! Precisamos ir agora! A urgência na voz de Rúbia era palpável, mas Rafael hesitou. Ele se manteve firme. Espere um momento! O que está acontecendo? Você não estava morta! A incredulidade transparecia em sua voz. A sala estava repleta de uma tensão elétrica. Eu não posso explicar agora, Rafael. É perigoso. Eles não podem saber que eu estou. Aqui, Rúbia disparou, olhando para os homens de Ricardo com raiva e medo. A situação estava aumentando em uma velocidade alucinante. E a confusão de Rafael era quase insuportável. Ele apertou a mandíbula, tentando entender tudo. Você mentiu para mim! Letícia gritou, a verdade pesando sobre os ombros dela. Você sabia de tudo isso. Havia um brilho de traição nos olhos de Letícia. E Rafael percebeu que a tensão entre eles estava prestes a se transformar em um confronto. Eu fiz o que fiz por você! Não éramos mais um lugar seguro. Rúbia retrucou, a retórica carregada de emoção. Mas as palavras dela pareciam não ter mais peso diante da nova verdade. Rafael olhou para Clara, que estava com medo, e sentiu um aperto no peito. Antes que pudesse agir, os homens atrás de Ricardo começaram a se mover. Não vamos deixar você levar a menina. O jogo só começou e vocês não podem simplesmente... Um deles avançou, mas Rúbia não hesitou. Com um movimento rápido e surpreendente, ela puxou um revólver de dentro do casaco. O tiro ecoou na sala. Todos congelaram. Rafael sentiu a adrenalina subindo. O homem que avançava caiu no chão e o grito de Ana não ecoou. Um grito silencioso que congelou tudo ao seu redor. Você não podia ter feito isso. Ana sussurrou, seu olhar de choque perfurando Rúbia. Desculpe, querida. Eu não queria que isso acontecesse. Rúbia, agora com os olhos cheios de dor, virou-se rapidamente para Rafael. Precisamos sair. Agora! E com isso, a sala se transformou em um caos total. Os homens de Ricardo se dispersaram, confusos. E em meio ao tumulto, Rafael sentiu sua mente girar. Era uma guerra dentro de um pesadelo que não fazia sentido.
Mas havia algo mais. Algo que ele não conseguia entender. Por que aquele homem tomou a frente e caiu em meio à disputa? Qual era o papel de Rúbia nessa história? Quem era ele? Rafael gritou a queima-roupa, enquanto a sala começava a se desmoronar, em gritos e confusão. As palavras de Rúbia soaram como um eco. Ele era um deles. Sabia mais do que você imagina. E Rafael, a única maneira de mantê-la segura é descobrir tudo. Antes que pudesse compreender, tudo escureceu novamente, quando outra onda de homens armados invadiu. Mas desta vez, era um momento decisivo. Clara! Ela olhou para Rafael com uma expressão que a deixou ali, firme, mas confusa. Pai, quem são essas pessoas? O silêncio seguinte foi atingido, onde estava claro que tudo havia mudado. A vida que Rafael conhecia estava em ruínas. Precisa tomar uma decisão. E em meio a tudo isso, uma verdade chocante se formava bem diante dele. O tempo todo, Rúbia ocultou não apenas seus próprios segredos, mas algo ainda mais profundo e inquietante. O futuro da filha estava prestes a ser reescrito em um lápis de um destino cruel, e Rafael precisava enfrentar suas escolhas. Mas havia algo mais em jogo, algo que o faria questionar tudo o que pensava saber sobre seu papel, sobre a proteção de sua família e sobre quem realmente estava ao seu lado. Rafael estava paralisado. O carro blindado agora ocupando o espaço que antes era a entrada da sua casa. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. A mulher que havia acabado de entrar não parecia ter vindo para ajudar. Por um momento, o alívio que sentiram ao vê-la ficou eclipsado por uma nova onda de tensão. Ana, venha pra cá! A voz da mulher, autoritária e cheia de urgência, fez todos se virarem. Era a Rúbia, a avó de Ana. Você não tem ideia do quanto é perigoso para você estar aqui. A sala se encheu de murmúrios e Rafael sentiu um frio na espinha. Como assim a avó dela estava viva? Vovó! Ana gritou. Seu rosto, uma mistura de alegria e confusão. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto da menina e, como um ímã, a puxou na direção de Rúbia, que estendeu os braços. Venha, querida, precisamos ir agora. A urgência na voz de Rúbia era palpável. Mas Rafael hesitou. Se manteve firme. Espere um momento. O que está acontecendo? Você não estava morta. A incredulidade transparecia em sua voz. A sala estava repleta de uma tensão elétrica. Eu não posso explicar agora, Rafael. É perigoso. Eles não podem saber que eu estou aqui. Rúbia disparou, olhando para os homens de Ricardo com raiva e medo. A situação estava aumentando em uma velocidade alucinante. E a confusão de Rafael era quase insuportável. Ele apertou a mandíbula, tentando entender tudo. Você mentiu para mim! Letícia gritou, a verdade pesando sobre os ombros dela. Você sabia de tudo isso. Havia um brilho de traição nos olhos de Letícia, e Rafael percebeu que a tensão entre eles estava prestes a se transformar em um confronto. Eu fiz o que fiz por você. Não éramos mais um lugar seguro. Rúbia retrucou, a retórica carregada de emoção. Mas as palavras dela pareciam não ter mais peso diante da nova verdade. Rafael olhou para Clara, que estava com medo, e sentiu um aperto no peito. Antes que pudesse agir, os homens atrás de Ricardo começaram a se mover. Não vamos deixar você levar a menina.
O jogo só começou e vocês não podem, simplesmente. Um deles avançou, mas Rúbia não hesitou. Com um movimento rápido e surpreendente, ela puxou um revólver de dentro do casaco. O tiro ecoou na sala. Todos congelaram. Rafael sentiu a adrenalina subindo. O homem que avançava caiu no chão. E o grito de Ana não ecoou. Um grito silencioso que congelou tudo ao seu redor. Você não podia ter feito isso! Ana sussurrou, seu olhar de choque perfurando Rúbia. Desculpe, querida, eu não queria que isso acontecesse. Rúbia, agora com os olhos cheios de dor, virou-se rapidamente para Rafael. Precisamos sair. Agora. E com isso, a sala se transformou em um caos total. Os homens de Ricardo se dispersaram, confusos, e em meio ao tumulto, Rafael sentiu sua mente girar. Era uma guerra dentro de um pesadelo que não fazia sentido. Mas havia algo mais, algo que ele não conseguia entender. Por que aquele homem tomou a frente e caiu em meio à disputa? Qual era o papel de Rúbia nessa história? Quem era ele? Rafael gritou a queima-roupa, enquanto a sala começava a se desmoronar em gritos e confusão. As palavras de Rúbia soavam como um eco. Ele era um deles, sabia mais do que você imagina. E Rafael, a única maneira de mantê-la segura é descobrir tudo, antes que pudesse compreender. Tudo escureceu novamente quando outra onda de homens armados invadiu. Mas desta vez era um momento decisivo. Clara. Ela olhou para Rafael com uma expressão que a deixou ali, firme, mas confusa. Pai, quem são essas pessoas? O silêncio seguinte foi atingido, onde estava claro que tudo havia mudado. A vida que Rafael conhecia estava em ruínas e ele precisava tomar uma decisão. E em meio a tudo isso, uma verdade chocante se formava bem diante dele. O tempo todo, Rúbia ocultou não apenas seus próprios segredos, mas algo ainda mais profundo e inquietante. Enquanto o rosto de Rúbia se transformava lentamente, algo em seus olhos mudou. A expressão de dor deu lugar a um sorriso sombrio. Ana não é apenas minha neta. Ela é a única sobrevivente de um legado. E eu não posso deixar que ela caia nas mãos erradas. A linha de sangue dela é muito mais poderosa do que você imagina. Rafael sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? O que você está escondendo? Você realmente não sabe? Não só Ana é especial, mas juntos vocês dois poderão mudar o futuro do nosso clã. Que o destino se feche e se abra novamente. As palavras de Rúbia foram como um choque. Ana, perplexa, olhou de um para outro. O que está acontecendo? Mãe, o que ela quis dizer? A sala explodiu em caos novamente. As balas voltaram a cantar e Rafael olhou para todas as direções. Vamos, agora! Ele gritou, mas cada segundo que passava parecia tragá-los para um abismo mais profundo. O que mais não sabiam sobre o passado dela? Sobre quem realmente eram? E enquanto corriam em direção à saída, Rafael sabia que seus destinos iam se entrelaçar de uma maneira que mudaria tudo para sempre. Rafael estava paralisado. O carro blindado agora ocupando o espaço que antes era a entrada da sua casa. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. A mulher que havia acabado de entrar não parecia ter vindo para ajudar. Por um momento, o alívio que sentiram ao vê-la ficou eclipsado por uma nova onda de tensão. Ana, venha pra cá!
A voz da mulher, autoritária e cheia de urgência, fez todos se virarem. Era Rúbia, a avó de Ana. Você não tem ideia do quanto é perigoso para você estar aqui. A sala se encheu de murmúrios e Rafael sentiu um frio na espinha. Como assim a avó dela estava viva? Vovó? Ana gritou, seu rosto uma mistura de alegria e confusão. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto da menina e, como um imã, a puxou na direção de Rúbia, que estendeu os braços. Venha, querida, precisamos ir agora. A urgência na voz de Rúbia era palpável, mas Rafael hesitou. Ele se manteve firme. Espere um momento! O que está acontecendo? Você não estava morta. A incredulidade transparecia em sua voz. A sala estava repleta de uma tensão elétrica. Eu não posso explicar agora, Rafael. É perigoso. Eles não podem saber que eu estou aqui. Rúbia disparou, olhando para os homens de Ricardo com raiva e medo. A situação estava aumentando em uma velocidade alucinante e a confusão de Rafael era quase insuportável. Ele apertou a mandíbula, tentando entender tudo. Você mentiu para mim! Letícia gritou, a verdade pesando sobre os ombros dela. Você sabia de tudo isso? Havia um brilho de traição nos olhos de Letícia. E Rafael percebeu que a tensão entre eles estava prestes a se transformar em um confronto. Eu fiz o que fiz por você. Não éramos mais em um lugar seguro. Rúbia retrucou, a retórica carregada de emoção. Mas as palavras dela pareciam não ter mais peso diante da nova verdade. Rafael olhou para Clara, que estava com medo, e sentiu um aperto no peito. Antes que pudesse agir, os homens atrás de Ricardo começaram a se mover. Não vamos deixar você levar a menina. O jogo só começou e vocês não podem simplesmente... Um deles avançou, mas Rúbia não hesitou. Com um movimento rápido e surpreendente, ela puxou um revólver de dentro do casaco. O tiro ecoou na sala. Todos congelaram. Rafael sentiu a adrenalina subindo. O homem que avançava caiu no chão e o grito de Ana não ecoou. Um grito silencioso que congelou tudo ao seu redor. Você não podia ter feito isso. Ana sussurrou, seu olhar de choque perfurando Rúbia. Desculpe, querida, eu não queria que isso acontecesse. Rúbia, agora com os olhos cheios de dor, virou-se rapidamente para Rafael. Precisamos sair, agora. E com isso, a sala se transformou em um caos total. Os homens de Ricardo se dispersaram, confusos. E em meio ao tumulto, Rafael sentiu sua mente girar. Era uma guerra dentro de um pesadelo que não fazia sentido. Mas havia algo mais. Algo que ele não conseguia entender. Por que aquele homem tomou a frente e caiu em meio à disputa? Qual era o papel de Rúbia nessa história? Quem era ele? Rafael gritou a queima-roupa enquanto a sala começava a se desmoronar. Ele estava prestes a receber uma resposta, mas uma explosão sacudiu o chão, fazendo todos se lançarem ao chão. Uma parede desmoronou, e em meio à poeira e ao caos, outra figura surgiu. Era Ricardo, mas não estava sozinho. Ao seu lado estava um homem mais alto, com um olhar intenso. Rafael reconheceu o rosto. Era seu irmão, Daniel. Raquel, o que você está fazendo aqui? Rafael gritou incrédulo. Ele nunca esperou ver aquele irmão, que havia se afastado há tantos anos. Eu estou aqui para resolver isso de uma vez por todas, Daniel disse, seu tom calmo, contrastando com o horror ao redor. Os olhos de Rúbia brilharam com uma mistura de reconhecimento e terror.
Você não pode estar do lado dele. Eu não estou, mãe. Eu estou do lado da verdade. Daniel respondeu, e suas palavras reverberaram na mente de Rafael. Mas ele não tinha tempo para pensar. Ricardo avançou, rindo. Veja só, o irmão perdido aparece e acha que pode mudar as coisas. Mas você não sabe o que sua mãe fez. Não ouça ele, Daniel. Rúbia gritou, mas era tarde demais. Com um movimento rápido, Daniel se virou contra os homens de Ricardo. A luta se espalhou e Rafael viu tudo acontecer em câmera lenta. Daniel, que ele pensava estar fora do jogo, agora estava em meio à briga. A verdade estava sendo revelada em uma bola de neve. Você não sabe nada sobre os segredos dessa família. Ricardo gritou, atacando Daniel, enquanto Clara, Letícia e Ana se encolhiam em um canto, desesperadas. Segredos? Que segredos? Rafael gritou. Sua voz era um misto de desespero e raiva. Então, em meio ao caos, algo deslizou de uma das bolsas de Rúbia. Um diário antigo, coberto de poeira, caiu no chão. Ele se abriu e as páginas se espalharam, revelando informações que poderiam mudar tudo. Rafael, leia! É tudo verdade! Rúbia se lançou na direção do diário, mas um dos homens a segurou. Rafael sentiu que sua vida dependia daquela relíquia. Ele se agachou e começou a folhear apressadamente, as letras parecendo dançar na sua frente. O que ele leu fez seu coração parar. Ana é mais do que uma criança especial. As palavras revelavam um segredo que ligava todo mundo. Uma conexão ancestral que mudava tudo. E quando Rafael olhou para Ana, viu não só a filha, mas uma heredadia ainda mais poderosa do que imaginava. Era uma verdade devastadora. Tudo que Rafael acreditava estar protegendo estava se desmoronando. Ana, você é a chave para algo muito maior. E soube que havia uma escolha a fazer. Uma linha que não poderia ser cruzada. O que estava prestes a acontecer mudaria o curso de suas vidas para sempre. Rafael sentiu seu coração disparar enquanto olhava para Rúbia, a avó de Ana. A revelação era um soco no estômago e o caos ao redor parecia aumentar. A cada instante, com o homem caído no chão e os outros armados se espremendo, tudo que ele sabia estava desmoronando em um instante. O diário que escorregou das mãos de Rúbia parecia agora um símbolo de todos os segredos e mentiras. Precisamos sair agora! Rúbia insistiu novamente, seus olhos fixos em Ana. A urgência na voz dela não deixava espaço para dúvidas. Mas Rafael não conseguia tirar os olhos da cena diante dele. Ricardo e seus homens estavam se recuperando rapidamente, prontos para atacar novamente. Agora não era só uma luta pela verdade, mas uma luta pela sobrevivência. Vamos, Ana! Rafael gritou, puxando a menina pela mão. Mas Ana hesitou, olhando para Rúbia, como se estivesse em um conflito interno. Mas, vovó, eu? Confia em mim, querida! Agora não é hora para hesitar! Rúbia gritou, e as palavras foram como uma bandeira de guerra. A emoção na voz dela fez Ana finalmente correr em direção a Rúbia, que, com os braços abertos, a acolheu. Vocês não vão a lugar nenhum! Ricardo gritou, avançando novamente. Mas Daniel, o irmão de Rafael, estava ali enfrentando. Eu não deixarei você pegar a menina! A luta se intensificou. Os homens de Ricardo atacavam, mas Daniel estava decidido a proteger. Rafael não podia ficar parado. Ele olhou para Letícia e Clara, que estavam paradas na porta. Vocês vão! Eu cuido disso! Ele deu um passo à frente e o cheiro de fumaça e tensão preenchia o ar. Mas Letícia hesitou. Não podemos deixar você! Vá!
É a única maneira! Rafael gritou, e naquele momento quedou-se em um dilema, entre lutar e proteger aqueles que amava. Mas a decisão foi feita. Os olhos de Ana brilharam com lágrimas, e Rúbia a puxou para mais perto. Estamos juntos, meu amor. Vamos! A avó, em um momento de ação rápida, pegou o revólver e direcionou para a direção de Ricardo e seus homens. Um movimento e tudo poderia mudar. E com um grito Rafael bradou, agora, em uma última tentativa de coesão, enquanto o caos instalava-se. Os tios ecoaram na sala, e o desenrolar da briga era intenso, quase como um torneio de vida ou morte. A adrenalina pairava no ar, enquanto Letícia puxava Clara para fora. Vamos, rápido! De repente a porta dos fundos se abriu e uma luz brilhante iluminou o local. Foram seguranças que Rúbia havia chamado prontos para acabar com a temática. Avisem a polícia, temos uma situação aqui, um deles gritou. Enquanto isso, os homens de Ricardo perceberam que estavam cercados. O pânico tomou conta deles. E com isso, Rafael sentiu que a vitória estava ao seu alcance. Vá agora, gritou para Letícia. E ela seguiu, segurando Clara, enquanto Rúbia e Ana podiam cruzar a saída, em segurança. A mesa estava virando. Daniel concluiu a luta brutal, segurando Ricardo, enquanto ele tentava se libertar. Essa nossa família está longe de ser normal, Ricardo. Os segredos vão morrer com você. E um golpe final fez com que o homem caísse inconsciente. A segurança agora dominava a sala, mas Rafael sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ele olhou para Ana. Filha, o que você sabe sobre isso? De onde vem essa força na sua linha de sangue? Eu não sei, Ana chorou, mas havia algo nela, uma centelha de compreensão. Vamos, sigam-me. Temos que sair daqui antes que algo pior aconteça. Rúbia gritou. E enquanto todos corriam para fora, Rafael sentiu uma mistura de alívio e medo. O futuro ainda estava envolto em mistério. Sabia que a conexão com Ana significava que o caminho à frente seria cheio de revelações. Quem realmente eram eles? E o que mais estava por vir em sua jornada? E antes que o sol nascesse, uma nuvem de incertezas pairava sobre eles. Mas eles enfrentariam isso juntos. E em meio àquele calor de emoções e confusão, uma coisa era certa. Cada um deles estava mais próximo do que nunca. Ei, se você chegou até aqui, é hora de demonstrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Agora mesmo inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho que acabou de acontecer. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Isso faz toda a diferença.